O céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do Rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Contemplaram a visão do Rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti.
teu poder, minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, meu louvor, vou alcançar o que tens pra mim. Aleluia, vou viver sobrenatural que o meu Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras, o programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Bom dia, Léo, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, pastor, tudo bem? Como foi o seu final de semana? Ontem. Você veio cultuar a Deus em um dos dois cultos ou nos dois? Ah, coisa boa. Pregação foi sobre o que ontem, Léo? Presbítero Paulo, bom dia. Bom dia, pastor. Como vai você? Tudo bem? Presbítero Paulo, ontem você veio também cultuar a Deus na Casa de Oração para Todos os Povos. Os dois cursos, pastor. Lembra da pregação sobre o que foi? Lembro, com certeza, pastor. E compartilhe pra gente, então. Brincadeira. E a Heleninha, tá bem? Foi passear. Foi passear? Foi dar uma volta. Ah, que legal. E a Juliana, como está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Ontem, quem cozinhou na sua casa? Foi ela. Foi ela? O que ela fez de bom, Léo? Ontem ela fez um bife a rolê com uma delícia. Ei, coisa boa. Amigos, hoje é segunda-feira, vamos começar, minha gente, mais uma semana abençoada pelo nosso Deus. Pedimos a Ele que Ele cuide até dos mínimos detalhes da nossa vida. É muito bom ter você na nossa companhia e nós vamos fazer companhia para você até perto ali mais ou menos de 11h30, 15 para o meio-dia. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito importante que tem uma história maravilhosa de evangelização em várias camadas sociais, especificamente um trabalho que você vai ser impactado. Na manhã de hoje eu vou conversar com a pastora Simeia Meldrum e eu tenho certeza que você vai ser envolvido através daquilo que Deus tem feito na vida da pastora, da sua família, do seu ministério, para edificar o corpo de Cristo. E eu já quero incentivar a você a deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, marcar pessoas que você deseja abençoar. Eu estou aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo do Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor Sênior Joel Estevanato. E que bênção ontem, né, presbítero Paulo? As duas pregações, Léo, do pastor Joel Estevanato, tanto no primeiro culto como no segundo culto. Quero incentivar a você que quer ter uma boa palavra que pode mudar a sua realidade, seu destino. Visite as nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook. As pregações sempre estão arquivadas, inclusive aquela que nós recebemos da parte de Deus ontem pela manhã e à noite também com a instrumentalidade do pastor Joel Estevanato. E ali você pode pesquisar outras palavras ministradas através da vida dele e de outros pastores e obreiros que servem ao corpo de Cristo, sempre edificando-nos através das Sagradas Escrituras. Então visite lá, @OBPC Manda Aqui, YouTube, Facebook, no Instagram. Arquivadas ficam apenas no Facebook e no YouTube, né? Isso, exatamente. Então aproveite, nunca esqueça de deixar o seu like. E hoje, compartilhe a nossa programação, marque pessoas que você deseja abençoar, porque Paulo, quem faz isso, ele é o quê? Missionário virtual. Seja um missionário virtual. Deixa Deus usar seus dedinhos aí nas suas redes sociais para você edificar alguém nessa manhã através da vida da pastora Simeia. Agora na capital paulista são 10h08. Hoje é dia 24, segunda-feira. Nós temos datas comemorativas no dia de hoje, então vamos a elas. Hoje é 24 de outubro, é o dia das Nações Unidas. Que Deus abençoe as nações, que Deus abençoe a nossa pátria. Que seja tudo guardado, protegido pelo Senhor. Entramos numa semana que devemos manter firme a nossa fé e oração.
declarando a palavra, declarando vida. Somos a favor da vida, somos a favor da liberdade, somos a favor exatamente da família, somos a favor daquilo que está em coerência com os valores da tradição e os valores da palavra de Deus. Final de semana nós temos que fazer jus às nossas convicções e que as nações e a nossa nação seja abençoada pelo Senhor e aqueles que são estabelecidos pelo Senhor para dirigir as nações sejam guiados por Ele. Deixa o Espírito de Deus atuar na sua mente e no seu consciente e subconsciente. Hoje é 24 de outubro também, é um dia de conscientização, Dia Mundial do Combate à Poliomielite. Quase que travou, né? Mas foi lá, poliomielite. Falei certo? Ok, obrigado. Então, dia de conscientização, a prevenção sempre é o melhor caminho. A vacina, aquelas... Antigamente era Zé Gotinhas, né? Isso antigamente, faz antigamente, né, Léo? Mas ainda é o Zé Gotinha? Então tá bom, a importância da prevenção sempre e estar se vacinando. Hoje também é o Dia Mundial da Informação sobre Desenvolvimento. A todas as pessoas que estão envolvidas, Deus abençoe. Agora vamos às cidades ao redor do Brasil que comemoram aniversário de fundação. Antônio Olinto, no estado do Paraná. Goiânia, cidade de Goiânia, lá no estado de Goiás. Queremos mandar um abraço também para a Igreja Brasil Paracristana, aí de Goiânia. Deus abençoe. Itapira, no interior de São Paulo. Itapirá. Obrigado. Interior de São Paulo. Manaus, está aí também, a cidade linda, maravilhosa. Patos, na Paraíba, a rainha do sertão. Ô, Léo, olha lá a montanha. Olha lá, que você lembra? Ângela Voltier, eu sei que você está aí, comente alguma coisa, Ângela Voltier. Aquela montanha lá no fundo, nós temos a maior motivação de ver o Léo, 3 horas da manhã, numa noite fria, pode ser com uma lubrinazinha, uma chuvinhazinha, ele intercedendo e orando por nós. Léo, olha lá que coisa linda. Imagina você lá, Léozão. Vamos lá. Tiburi, acho que é assim a pronúncia, no interior de São Paulo. São essas. Deus abençoe a todos os moradores, Deus abençoe de uma forma rica e abundantemente. Paulo, você está com o microfone aí, né? Tá? Então vou aproveitar a sua presença, presbítero amado, você já nos edificou demais na manhã de hoje, através do devocional diário Apacentai o Pequeno Rebanho. Amém. E queremos aproveitar e mandar um abraço também para o presbítero Rediane, né? Estamos numa nova semana temática, né? Sim. Pessoas que frutificam pela fé. Isso, pessoas frutificam pela fé. A importância da fé para que nós possamos frutificar, presbítero Paulo Essencial, Guimarães. sem ela a gente não tem como frutificar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não agradamos o nosso Deus, não estamos conectados nele, que é a árvore, e nós apenas somos, se nós não estamos conectados nele, logo não vamos frutificar. Verdade. Então nós precisamos de fé. A fé é o ponto inicial. É pela fé que nós seguimos servindo a Deus e frutificando nele. Então, é importante ser ramos, mas ramos frutíferos, né? Porque tem aquele ramo que não é frutífero. aquele que não é frutífero, a própria palavra fala que vai ser cortado e lançado ao fogo. Então, É verdade. E o que é frutífero? Ele também tem uma ação de limpeza. sim, O Senhor nos limpa para produzir mais frutos. ainda mais, né? Aquele que está produzindo, o Senhor vem, limpa um pouco, poda um pouquinho mais para que ainda dê mais frutos ainda. É verdade. Então, essa é a importância de, às vezes, a gente passar por dificuldades e entendemos que até na dificuldade Deus está nos fazendo pessoas que são mais preparadas, que são mais organizadas, que são mais frutíferas. Então, quando tiver dificuldade, não reclame, né? Como diz uma canção aí bem conhecida, né? Vai passando pela prova, dando glória a Deus. É verdade. Presbítero Paulo Guimarães, faltam 40 dias para o lançamento do Apacentai. Meu Deus. O Pequeno Rebanho 2023 com o tema Valores. Quais são as suas expectativas? Pastor, como todo apacentar, eu sempre sou muito... tenho uma expectativa muito grande, porque estamos vendo o quanto Deus está falando nesse ano conosco, Verdade, né? verdade. E como Ele tem agido na nossa vida para nos tornar pessoas ainda mais frutíferas. Então, agora falando sobre valores que são essenciais para um bom cristão, para o cristão verdadeiro.
Então eu já tô cheio de expectativa pro ano que vem já. Amém. Se você deseja adquirir a agenda Apacentar e o Pequeno Rebanho 2023, basta você escanear o QR Code que aparece aí na sua tela e vai ser direcionado para o nosso site. Lá você poderá adquirir a agenda. Estamos chegando ao final, é edição limitada. Lembrando que esse ano também nós temos a novidade. Qual é a novidade, Leozinho? Tá aí o Apacentar e o Pequeno Rebanho na versão Kids. Você também pode adquirir aqui na livraria UBPC ou entrando em contato conosco. Nós vamos ter a alegria de servir. Tanto uma como a outra são edições limitadas. São apenas 1.500 agendas, já passamos da casa de 1.300, e a Kids já passamos da casa de 200, são apenas 500 edições. Então, adquira a sua. Paulo, aproveitar que você está com o microfone, eu vou pedir para você orar pelos aniversariantes e pelos internautas, pode ser? Porém, antes eu vou mencionar os aniversariantes do dia. Você que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, que está fazendo aniversário no dia de hoje, receba os abraços aqui da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estebanato e da equipe da Manhã Mandaqui, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Aqui no Mandaqui, os aniversariantes são Benjamin Gonçalves, a Esther Vanderlei Pantaleão, Flávio Márcio Ferreira da Silva, Isabelle Luciano Rafael e o meu amigo intercessor, que faz parte do Ministério de Intercessão, José Alves de Anchieta. Anchieta, parabéns para você e a todos os nossos aniversariantes também. Eu acho que em Diadema tinha alguém também fazendo aniversário. Eu acho que eu cortei na hora de mandar, me perdoe. Mas, enfim, todos aqueles que fazem aniversário no dia de hoje, que Deus abençoe e proteja vocês. Vamos aproveitar a presença do presbítero Paulo, que está aqui com a gente. Ele vai interceder pela sua vida nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e oramos, Senhor, e intercedemos por esses Teus filhos, Pai, que completam mais um ano de vida nesse dia, Pai. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre a vida deles, dando saúde, derramando da graça, da prosperidade que vem do Senhor, que assim como está no Salmo 37, versículo 4, diz, Senhor, que eles possam, Senhor Jesus, se deleitar em Ti, Pai, e que o Senhor venha satisfazendo os desejos do coração de cada filho Teu, Pai. Que a Tua boa mão, que a Tua graça venha, Senhor Jesus, conduzindo eles no Teu caminho, Pai. E que esse caminho, essa boa estrada, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, possa, Senhor Jesus, cada dia mais fazê-los, Senhor Jesus, homens e mulheres cheios do Senhor, onde que eles possam, Senhor Jesus, prosperar e ser frutíferos, abençoando vidas, abençoando pessoas e assim realizando da Tua obra, daquilo que o Senhor tem chamado para a vida deles, Pai. Peço também, abençoe, Pai, abençoe essa programação, abençoe o dia de hoje, abençoe a pastora Simeia, o pastor Vanderlei, na conversa, no bate-papo que eles vão ter, Senhor, nessa manhã, que eles possam ser usados para abençoar a cada filho Teu, Pai, que estará, Senhor, ouvindo e participando desta programação, Pai. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, que o Senhor venha nos encher de paz, de alegria em Ti, Pai, na Tua presença, fazendo da nossa vida, Pai, uma vida que glorifica o Teu santo nome. Nos abençoa, Pai. Eu abençoo a cada aniversariante, a cada filho Teu que está participando dessa programação. Que o Senhor venha ser, Pai, o nosso foco, que o Senhor venha ser, Pai, tudo em todos nós, Pai, para a Tua glória, honra e louvor em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém, glória a Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 17 minutos. Vamos à previsão do tempo para a nossa capital? Previsão do tempo hoje, a mínima será de 15 graus, a máxima de 26, sol com muitas nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite a chuva para. Que coisa boa, mas é bom dormir com a chuvinha, o barulhinho de chuva. Eu daqui a pouquinho vou voltar com a pastora Simeia, ela que faz parte da Igreja Família e tem o Ministério Visão Mundial Brasil. Vale a pena você participar, vale a pena você interagir conosco e no decorrer da programação, se você desejar formular perguntas para a pastora Simeia, você pode assim fazer, que o presbítero Paulo vai colocar as perguntas aqui e nós vamos fazer ao vivo. Já voltamos, já já.
Olá, eu sou o Regiane Nascimento e eu vim aqui para te fazer um convite todo especial para você participar do nosso devocional de segunda a sexta às 8 da manhã. Então não perca a hora, é 8 da manhã o nosso devocional. E aqui você vai ter uma palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. Então não perca, 8 da manhã o nosso devocional. Eu fico por aqui, beijos, beijos, beijos e te aguardo. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Manda Aqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado. Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi, gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca! Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário, ele está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! E aí, família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Barro. Eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos. É toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, A gente vê. vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família e aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Agora na capital paulista são 10 horas e 21 minutos. Deus te abençoe em todo o território nacional e além das fronteiras. Na manhã de hoje eu recebo aqui com muita alegria a pastora Simeia Meldrum. Eu já quero desejar que ela seja muito bem-vinda, dizendo: pastora, bom dia. Bom dia, pastor Vanderlei. Que oportunidade de conhecê-lo, de ser recebida aqui na Manhã Manda Aqui. Manda Aqui é um prazer e um privilégio. A alegria nossa, a gratidão, já agradeço a senhora, em nome dos nossos pastores Sênior, Joel e Leonor Estevanato, em nome da nossa Igreja Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui e também dos nossos queridos irmãos que compõem a equipe da Manhã Manda Aqui. Muito obrigado por aceitar nessa manhã edificar o corpo de Cristo através da nossa programação. Sim, muito obrigada também, pastor. Pastora, a senhora está falando de onde? Olha, eu moro em Olinda, Pernambuco. Terra boa. Uma cidade histórica, bonita. Estou aqui em Olinda. Que coisa boa. Hoje em dia, trabalhar de casa, não é? Trabalhar a partir da própria casa, isso é muito bom. Eu Facilita acredito. muito. Que bom. Como está o clima aí na sua cidade hoje? Esquentando, pastor. É? Muito. Estamos com 29 graus centígrados, né? Eu moro de frente para o mar. Oh, Jesus! Então, o amanhecer é lindo e é um privilégio estar
numa cidade tão bonita. É verdade, hein? Eis que te digo que é de Deus a gente dar uma passadinha na casa da senhora qualquer dia, o mais rápido possível, hein? Portas abertas. E agora no verão. Ei, coisa boa. Pastora, qual é o prato típico da sua cidade? Pastor, nós somos aqui muito nordestinos. Comida de milho, de coco, à base de mandioca, né? Então aqui a fama de Olinda são as tapiocas. Oh, coisa boa, hein? Então nós temos aqui um lugar turístico que nós chamamos de o lugar das tapioqueiras. Então são mulheres trabalhadoras, mulheres simples, mas que fazem tapiocas deliciosas. Que delícia. Nós somos meio ateus para isso, nós só acreditamos comendo. É brincadeira, é brincadeira. Muito bom, muito bom. Pastora, a senhora é casada com o pastor Ian. Ian Meldro. Ian Meldro. E tem 3 filhos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua família. Sim. Nos casamos em 1988, né? Foi bem assim, no início mesmo o meu ministério. Nós casamos no início como missionários. Meu esposo veio da Inglaterra, ele veio através de uma sociedade missionária para a América do Sul, uma sociedade muito conhecida, muito importante, tinha mais de quase 200 missionários na América do Sul, e ele veio como agrônomo para ajudar aqui em Olinda, e, aliás, em Recife, né? Então, ele veio para trabalhar com comunidades e com plantadores, mas para aprender a língua, porque depois desse projeto, ele partiria para a Argentina, trabalhar num local lá. Então, nós nos conhecemos e ele não foi mais para a Argentina. E começamos a plantar igrejas. Trabalhamos em alguns lugares, como Bahia, Recife, alguns bairros. E depois, em 1980, nós tivemos nosso primeiro filho, né? Ele é filho do coração, é o Timóteo. E em 1987, nasceu o John. E depois, em 90, o Hudson. Então, Timóteo, ele hoje está aqui, ele é solteiro, mas é uma bênção na nossa vida, Glória foi a nossa Deus. escola, né? Nossa escola em muitas áreas. Depois veio o John, que já casou, e casou com Cíntia, e tem Mateus e Cecília, né? Nossos primeiros netinhos, a Cecília está com 7, o Mateus com 6, e depois o Hudson. O Hudson, ele casou com Renata. O Hudson mora na Inglaterra, como vê, não é? Ele e Renata estão na Inglaterra e nasceu Gabriel. E agora, em alguns dias, em poucos dias, nós vamos recebê-los aqui em casa. Eu vou tirar 15 dias. É uma bênção, pastor. Eu acho que família é uma bênção de Deus, é a maior bênção que Deus nos dá, é a família. E principalmente, né, nessa fase que eles são pequenos e depois nós temos os netos e nunca a casa fica triste, né? É verdade, é verdade. A senhora se casou com o pastor Ian em 1988. Já estão casados há quantos anos? 44 anos. 44 né? anos. Desculpe, 1978. Ah, 78? Puxa vida. 44 anos, quase 4 décadas e meia, quase chegando a 5 décadas. Quais são as dicas que a senhora poderia dar na Manhã Manda Aqui hoje para os nossos internautas para viverem uma vida familiar e conjugal de sucesso? Olha, eu acho que a primeira coisa eu aprendi com minha mãe, orar pedindo a Deus que direcione o marido que ele tem para a gente, né? E a esposa. Então, eu sempre incentivei, quando meus filhos nasceram, a primeira oração que eu fiz foi orar pelo casamento deles, pela conversão e o casamento. São 2 passos que definem o nosso futuro. Então, eu fui educada numa família cristã, evangélica, todos os dias culto doméstico. Então, se Cristo é o centro do nosso lar, a Bíblia é a regra da nossa vida, então os problemas vêm como em qualquer outra família.
mas nós temos Cristo no centro e a Bíblia como nosso manual de vida. Esse é o segredo, pastor. Glória a Deus. Sabe? E eu creio muito assim, meus pais vão fazer 64 anos, né? Eles já têm 64 anos de casados. Uau. E eles diariamente, desde que eu me lembro de criança, eles nunca faltaram um dia sem o culto doméstico. Glória a Deus. Eu me converti no culto doméstico com 5 anos. Que bênção, que bênção. Uma lembrança nostálgica, gostosa, relacionada com seus pais e a sua infância. Sim. O culto doméstico. Culto doméstico e também os acampamentos, os retiros que eles faziam conosco, né? Então, essa convivência em família, essa intimidade, esse desenvolvimento de uma intimidade e confiança. Isso é muito bom. Então, não existia segredos, não existia... Ontem mesmo foi aniversário da minha mãe. Hoje é o aniversário da minha mãe. Parabéns. Hoje. Como ela se chama? Ontem. Como chama sua mãe? Maria da Conceição. Irmã Maria da Conceição. Deus abençoe a senhora de uma forma rica e abundantemente. Amém. Muitas felicidades. Amém. E nós estávamos lembrando as horas que meu pai e minha mãe, muito jovens, casaram muito jovens, eles acordavam e diziam assim, vamos acampar. Pastor, isso era 1h da manhã. Então, são memórias que são tão importantes para a vida da gente, não é? Essas coisas que a gente guarda no coração. Verdade. Os legados que seus pais lhe transmitiram, que a senhora transmitiu aos seus filhos e vai transmitir, ou já está transmitido aos seus netos. Quais são? Olha, o conhecimento da palavra, não é? Eu acho que meus filhos, eu me surpreendi uma vez perguntando ao meu caçula se ele lembrava a data que ele entregou a vida a Jesus. E ele disse, mãe, você esqueceu, foi com você. Olha, que ótimo. Eu tinha esquecido. Então, eu acho que o legado são esses valores, pastor, de amor a Deus, em primeiro lugar, à família e ao próximo, sabe? Eu sempre trabalhei com comunidades carentes, com pessoas carentes. E eu tinha muito medo que meus filhos se tornassem pessoas insensíveis a dor do próximo. Então, esse é um risco que a gente corre, porque a gente dá a melhor educação, coloca em escolas, e lá eles aprendem outros valores. Então, se eu fui ao lixão, eu levei meus filhos para conhecer, para conversar, para se tornar amigos daqueles que viviam ali. Então, o legado é a palavra, né? São os mandamentos na forma prática, vivenciada pelos pais. E hoje eu me preocupo com meus netos, né? Hoje eu me preocupo e sempre estou trazendo, por exemplo, aqui em casa eu gosto muito de construir. Então, se nós vamos celebrar o Natal, eu já estou separando caixas, nós vamos construir o nosso presépio, que é tamanho natural. Legal. Sim, são situações divertidas e assim, lúdicas, para que eles também entendam que Jesus participa da nossa vida diariamente. É isso, o maior prazer da vida é que Jesus, ele se revela cada dia, verdade, não é? No nosso caminhada. E essas ações, essas atitudes se tornam marcantes e inesquecíveis. Sim. Nós não esquecemos jamais, o tempo vai passar e isso vai estar marcando sempre a nossa vida. Pastora, a senhora serve a Cristo Jesus na Igreja Família. Fale um pouquinho da sua igreja. Sim. A igreja, ela tem o nome Família 61. Por que Família 61? Família 61, por causa da base de chamado dela. É uma base na palavra de Isaías 61, né? E por isso que eles colocaram família, porque é uma igreja de uma relação muito descontraída, sabe? Eu estou lá há 1 ano, quase 2 anos. Foi durante a pandemia. Eu venho de uma igreja batista de origem até minha adolescência, e depois eu entrei na igreja anglicana por chamado de Deus.
E agora, na pandemia, eu fui surpreendida. Deus sempre fala, pastor, meu testemunho é muito simples e muito aberto. Eu não ando sem a palavra final do Senhor. Então, eu visito no meu trabalho na Visão Mundial, eu visito muitas igrejas. E eu estava lá na Família 61 para falar sobre a Visão Mundial. E Deus falou no meu coração: fechei um ciclo e estou abrindo outro. Esse é o lugar que você deve ficar. Amém. Eu fui surpreendida, né? Mas eu digo, a princípio eu não entendi, porque eu não estava com nenhum problema na minha igreja. Não tinha nada que me dissesse assim, eu vou sair por problemas teológicos, eu vou sair por problemas de relacionamento. Não. Tanto que meu marido ficou na igreja anglicana, e eu fiquei muito impressionada, porque como ele está aposentado já, né, na igreja anglicana ele jubila com uma certa idade, e aí era o momento que eu não precisava me preocupar com crianças, com dividir a família. Então eu comecei a ir lá, e realmente hoje eu entendo. Para esses dias que nós estamos vivendo, estando na Família 61, eu me vejo muito mais livre para me engajar no que eu estou fazendo hoje pela Visão Mundial. É uma igreja que me deixa muito livre. Que bom. É uma igreja que tem uma visão apostólica, ela é nova, não vem de uma origem histórica, apesar de todos, a maioria vieram da igreja anglicana, então tem já um conhecimento de igreja histórica, e é um pessoal muito equilibrado. Que legal. Doutrina, né? A doutrina bíblica, mas muito evangelista, muito de rua, de estar com o pobre, de estar embaixo das marquises, de estar à noite com o pessoal de rua. E é uma igreja que tem condições, tem muitos profissionais, médicos, advogados, e eles são muito despojados para servir a Deus. É a orientação da igreja mesmo essa, né? Servir. Nós estamos aqui como servos. Como se chamam seus pastores sêniores? É o apóstolo Cláudio e Cris Catel. Amém. Eles são, e eu faço parte da equipe pastoral, somos um grupo de pastores. Assim que eu fui recebida, eles me receberam com tanta humildade, sabe? E já me conheciam há muitas décadas e ficaram tão felizes, me acolheram com muito carinho e são muito sensíveis à dor humana, muito. Acredito. Então, eu me identifico mesmo nesse momento da minha vida. Que bom. Antes de falarmos sobre a Visão Mundial Brasil, a senhora mencionou que fez parte de 2 igrejas históricas e tradicionais. Uma canção histórica e tradicional que faça parte dentro do seu contexto de vida. Pode ser do cantor cristão, pode ser... Olha, é engraçado, né? Como os hinos do cantor cristão marcam a minha vida, marcam a vida de quem passou. E assim, hinos tradicionais, porque eu também fiz parte do coral na minha adolescência, né? Então, tem um hino, ele é bem tradicional, que é uma doxologia, né? A ti, ó Deus, né? Então, essas doxologias, elas levam a gente à sala do trono. É verdade. Né? E eu fico muito impactada, porque eu sou uma pessoa que canto muito. Eu gosto de cantar, eu estou sozinha, hoje mesmo eu estou só em casa. Então, eu me vejo sempre cantando. E a outra música é uma música que a gente cantava no coral, que é aquela Perdido foi que ele me encontrou, sabe? Perdido foi que ele me encontrou, neste mundo viu. E isso é uma gratidão que eu tenho, porque apesar de ter 5 anos, quando eu me converti, eu tinha uma sensação muito... Quando minha mãe falou da crucificação e da razão, ela contava história. Ela tinha eu ainda tenho essa Bíblia, bem velhinha, é uma Bíblia infantil da minha época. Que né? legal, bacana. E aí, ela falou da crucificação e aquilo era por nós, por amor. Eu lembro que eu me senti
indigna desse amor. Com 5 anos, pastor, a gente olha e diz, será que a criança sabe o que é pecado? Sabe? Mas a palavra é o Espírito Santo que revela, por isso que ela tem que ser pregada mesmo, a criança, menor que seja, sabe? E o Espírito Santo atuou naquela hora e eu me senti tão privilegiada de estar ali, que eu ganhei minha primeira alma para Cristo Glória aos a Deus. 6 anos. 6 anos. Que bênção. Então, é isso que a gente sente, gratidão, né? É verdade. Imerecida, graça imerecida também. Verdade, é verdade. Querida, o que é e como aconteceu esse Ministério da Visão Mundial Brasil? Eu quero deixar a senhora bem à vontade, o programa é da senhora, para que a senhora conte um pouquinho como nasceu, por que nasceu, qual é o objetivo da Visão Mundial Brasil. Pastor, a Visão Mundial, ela é fruto de um encontro de um pastor que ele era muito próximo a Billy Graham. O Bob Pierce, ele era um evangelista e ele também era fotógrafo. Então, em 1950, mais ou menos, ele esteve na Coreia e ele conheceu alguns trabalhos na época da guerra, ele conheceu alguns trabalhos com crianças, e entre aquelas crianças estava uma menina chamada Jade. Ela foi levada para um orfanato, e ele ficou sabendo que aquela menina foi expulsa de casa, porque ela estava no orfanato agora, porque ela aceitou Jesus numa das cruzadas. E aí ele ficou muito impactado com aquele testemunho de uma criança tão pequena. E aí ele falou com a missionária que cuidava do orfanato, perguntou para ela, o que você vai fazer sobre isso, sobre essa história dessa menina? Ela disse, não, pastor, o que o senhor vai fazer? Aí ele botou a mão no bolso, tirou $5 e disse, olha, segura esse dinheiro, porque eu vou mandar mais. Então ele ele voltou para os Estados Unidos e começou um sistema visitando as igrejas para pregar, e ele falava das crianças da Coreia. E ele começou o apadrinhamento. Então, a Visão Mundial surgiu como uma organização de proteção à criança em vulnerabilidade, também de desenvolvimento daquelas áreas onde a criança morava, da família, e também de emergência. Então, desde 1950, mas há 47 anos atrás, ela veio ao Brasil, Bob Pierce veio ao Brasil. E ele começou a trabalhar com pastores, né? Apoiando os pastores, apoiando as igrejas, e começou a trazer a Visão Mundial para cá. Ela hoje ocupa quase 100 países, ela tem um site, eu acho que é bom visitar, quem tiver interesse, é muito bonito o site, fala da organização institucional, das áreas, das iniciativas. Então, é uma organização cristã de proteção à infância, de desenvolvimento, não é? E de emergência. Eu conheci a Visão Mundial em 1983. Eu estava plantando uma igreja aqui em Olinda com meu esposo, e eu encontrei uma comunidade com crianças com desnutrição de 3º grau. E aí, quando eu vi aquele menino com 9 meses, pesando 3,5 kg, eu fiquei tão impactada que eu usei o berço do meu filho, de Timóteo, para abrir uma creche. E uma amiga minha disse, você não pode fazer isso sozinha, você precisa de um apoio. E a Visão Mundial é uma organização de suporte. Então, eu visitei a Visão Mundial, ela que me apresentou, e eles vieram visitar a comunidade, e aí nós começamos um trabalho, um projeto com crianças desnutridas, 220 crianças, pastor. Naquela época, as crianças morriam de desnutrição. Eu não sabia, quem mora num bairro estruturado não sabe o que acontece nas comunidades. E a Visão Mundial, pelo processo de trabalho dela, de treinar a gente, de trazer condições para a gente trabalhar, eu vi que ali é a palavra de Deus atuando, sendo prático, nos lugares onde Jesus alcançava, como o Gadareno, como os paralíticos. E eu
passei 6 anos com aquele projeto. Mas depois disso, né, ela esteve comigo também quando houve uma enchente e a nossa igreja administrou e foi coisa de milagre. Olha, meu ministério só tem milagre. Glória a Deus. Amém. A nossa igreja começou uma coisa simples de arrecadar cestas básicas numa grande enchente que houve aqui. Isso já foi em 90, 97, 98, por aí. E a Visão Mundial me ajudou muito, trazendo caminhões com a logística, porque nós tínhamos as doações, pastor, começaram a encher as salas de aula da igreja até o teto. Glória. E a gente não podia mais, o templo não dava para ter culto, porque estava cheio de doações. E o que fazer? De repente começou a chegar carretas com 1.700 cestas básicas. Uau, que bênção. E a Visão Mundial olhou e disse, pastora, você precisa de ajuda. Chegaram e começaram a me ajudar com logística, que eu não entendia nada de logística. E depois a gente começou a caminhar, foi quando eu fui ao lixão. E lá no lixão, eles não fizeram um projeto de apadrinhamento, mas eles me ajudaram muito com reuniões com os catadores, com capacitação das mulheres, né? A questão da violência doméstica. Então, eles colocaram assistentes sociais para me ajudar. E eu fiquei ali até 2014. Foi quando o diretor da Visão Mundial, que vez ou outra, eles me convidavam para falar sobre para fazer devocional, que eles têm devocional, tem um roteiro de oração. E aí ele me pediu, pastora, me indique pastores, que nós estamos há muito tempo muito ligados à questão técnica, né? Mas a nossa parceria principal são as igrejas. E nós queremos muito voltar a trabalhar mais próximo às igrejas, precisamos de pastores. E eu já vinha ouvindo, Deus falava em vários lugares que eu ia pregar, ele dizia assim, estou fechando um ciclo e abrindo outro. E aí, nesse tempo, Deus usou uma amiga minha, gerente do Santander, para dizer que eu ia trabalhar numa organização, eu não tinha noção. Eu disse, eu não me vejo fora da igreja, né? Eu já tinha plantado algumas igrejas e trabalhava a princípio com meu marido, depois comecei o trabalho no lixão sozinha. E aí ela disse assim, mas é uma organização cristã. E aí eu fiquei naquela, não lembrava da Visão Mundial, não conseguia, né, conectar as duas coisas. E de repente, quando veio esse convite do diretor, então Deus falou no meu coração, é esse o lugar. Glória a Deus. E foi aí que eu fui conversar com ele, nós já éramos amigos há um tempo, e aí eu disse, eu preciso que você ore, porque eu não vou me aventurar numa coisa que eu preciso confirmação da palavra de Deus. E aí eu fui entrevistada, e no processo, né, todos confirmavam que eu seria a pessoa para trabalhar lá, engajando a Visão Mundial nas igrejas. Ela realmente passou muito tempo com técnicos muito bons, trabalhando em comunidades, mas o impacto, ele é menor. A igreja hoje, ela tem uma capacidade incrível, ela está em todos os lugares. E ela consegue, é como se as organizações fossem a pontinha do iceberg. Quem está na comunidade é o corpo do iceberg. São eles que transformam. Então, quem transforma uma sociedade realmente é a igreja. A Visão Mundial, ela tem só ferramentas. Ela tem condições de dar suporte. Mas para ela trabalhar, para ela impactar o maior número de crianças, tem que ser através da igreja. Pastora, né? Um dos fatores principais. Uma pergunta. A Visão Mundial, ela trabalha com a evangelização, mas de uma forma mais agressiva de cunho social. É isso? Não, ela não é... Eu diria que ela é uma missão. Mas ela não tem como evangelismo como nós da igreja. A igreja faz o evangelismo, a Visão Mundial, ela faz a parte técnica
da transformação. Ok. Mas se o senhor vê, eu faço muito treinamento dentro da Visão Mundial, quer dizer, eu recebo treinamentos, como todo mundo da Visão Mundial Internacional. E é impressionante, pastor, digamos assim, todo o conteúdo de emergência, de segurança, de proteção, todos os slides têm conteúdos bíblicos. É que nós, na igreja, não fazemos esse link Nós temos uma história, né, que eu acho que aí é quando a gente precisa se corrigir do sagrado e do profano. Para o judeu, tudo é sagrado, né? E eu creio nisso, eu acho que tudo é sagrado. Se eu sou luz e sal no mundo, eu sou luz aonde eu estiver. Então, a Visão Mundial, ela tem esse conteúdo, essa visão. Tudo é sagrado. Colocar a criança no centro é sagrado, é algo sagrado, sabe? Porque foi Jesus que disse, né? Que temos que colocar a criança como foco. Porque aí você se transforma, a igreja se transforma, a ótica, paradigmas, eles mudam. Porque Jesus, ele veio como criança. É verdade. Né? Então, eu vejo muito nisso, não é uma questão, o Ministério Infantil não é um departamento separado, ele é a essência de uma igreja que transforma a sociedade. Eu fui muito impactada lá naquele congresso, muito. Da Merimbraque, aqui na nossa igreja local? Sim, porque legal. eu vejo uma igreja madura, né, com a questão da infância. Então, é um privilégio, sabe, estar na Visão Mundial, porque o que eu via lá no lixão, o que eu vejo ainda nos trabalhos que a gente realiza como igreja, como, sabe, pessoa mesmo, eu vejo que há uma necessidade de ferramentas que nos deem velocidade nos frutos, nos resultados. Então, eu diria assim, ela evangeliza, mas ela evangeliza por conceitos. Entendi. Ela evangeliza pelos paradigmas, ela evangeliza por valores, sabe? Então, é muito importante nesses dias que a gente diz assim, estamos num estado laico, mas nós não somos ateus, né? E nós podemos ser laicos, podemos estar num estado que é laico, mas tudo é sagrado, tudo, né? Então, a Visão Mundial é isso, pastor. Eu vejo assim, é uma riqueza. Visitem o site. Vamos visitar. Paulo, depois pode colocar o site para a gente na tela, por favor, Paulo, para que os nossos internautas conheçam. A senhora pode novamente direcionar para os internautas o site? Sim. A Visão Mundial, ela tem... Basta você colocar lá, Visão Mundial, né? E ele vai direcionar justamente para o site da Visão Mundial. Ela tem o institucional, as áreas e temas, as iniciativas, e eu diria que é visãomundial.org.br, www.visãomundial.org.br. E lá tem todo o conteúdo. Me perdoe, cortei a senhora, desculpa. Não, pode concluir. Bem. Pastora, o que faz e o que leva, qual é o direcionamento de Deus na sua vida para essa mudança de uma plantadora de igreja ao lado do seu esposo, de uma forma, pelo que eu entendi, com bastante ênfase durante algum período da vida de vocês, e de repente trabalhar já mais nessa questão dessa conscientização através da Visão Mundial do Brasil. Trabalhar com essas ferramentas. Como Deus trabalhou no seu coração e direcionou para trabalhar nessa área? Eu fiquei muito tempo nessa luta interior, porque eu acho que comecei o meu trabalho, o meu ministério com meu marido, com meu esposo, mas ele também tem uma visão muito, como se diz assim, de um evangelho, de uma missão, né, que trata o homem todo e todo homem, né? É uma missão que a gente vê a missão de Cristo, aquela que entra nos palácios e aquela que vai nos lixões, aquela que olha para um usuário de crack, aquela que olha para uma pessoa que está na rua perdeu toda a sua identidade, e ela vê como eu aprendi com ele também,
que nós precisamos estar em todos os lugares. Então, à medida que meu ministério, porque nós plantamos igrejas, plantamos uma igreja grande aqui de Olinda, foi a primeira anglicana de Olinda e ela é grande. E interessante é que Deus sempre jogou em cima da gente todos os problemas sociais. Então, depois que eu construí a igreja, porque literalmente eu fiz a reforma, compramos o supermercado e eu fiz a reforma literalmente, porque a arquiteta era muito cara. E depois que a igreja estava linda, cheia de móveis, de cerejeira, linda, estava novinha em folha. Ô, Jesus. Eu enchi a igreja de catadores de papel, pastor. Meu coração doía vendo aqueles homens e mulheres dormindo na rua, embaixo de uma carroça, cheio de cachorro. Eu disse, olha, Deus tem algo muito lindo para vocês. Vamos para a igreja toda sexta-feira. E nós começamos um culto da população de rua. E eles começaram a vir com cachorro, com tudo. Pastor a igreja, o cheiro era muito, muito interessante. E isso foi mostrando para mim que Deus se alegrava com aquilo, pastor. Quando a gente faz isso, Deus se revela no coração da gente com alegria. E eu nunca esqueço quando, né, eles entravam e diziam assim, pastora, a senhora nos recebe tão bem. Eu digo, não sou eu que recebo, é Jesus. Mas ele começou a mostrar a morte, sabe? Morreu uma adolescente na minha porta. Puxa. Quando eu tinha duas crianças pequenas, e o nome dele era o nome do meu primeiro filho, Timóteo. Ele morreu porque ele se converteu com a gente, saiu do tráfico de drogas e ele dormia na rua. E quando ele se converteu, todas as crianças de rua vieram e disseram, mas ele mudou, ele estava diferente. Então, o Senhor começou a mostrar para mim alguém, quem vai falar por elas? Quem vai, não é, anunciar que eu as amo? E, pastor, naquela época, a igreja não queria saber, não. Aqui na minha região, a igreja não... teve um pastor que disse assim, pastora, não vá por esse caminho. É muito medíocre esse caminho. E Deus começou a mostrar que alguém tinha que ir. Então, não é um sacrifício. Eu ia chegando em casa de madrugada, depois de atender umas famílias no lixão, e meu filho olhou para mim, ele tinha 6 anos, ele disse, mamãe, a senhora, você só cheira a lixo. Oh, Jesus. Aí, naquela hora, eu estava triste, porque já tinha passado a hora de colocá-los na cama, ele se levantou, estava de pijaminha, o pai estava com eles, e aí, quando eu ouvi isso, o Senhor falou no meu coração, essa minha filha amada, que me dá muita alegria. Naquela hora eu comecei a chorar de alegria. Eu disse, alguém tem que ir. Verdade. Então eu acho que muita gente deixa seu trabalho, sua carreira, ou plano de carreira, né? Para fazer o que Deus quer. Verdade. Então, essa mudança foi Deus que fez. E eu creio muito que o trabalho que eu estou fazendo dentro da Visão Mundial, que é um trabalho lindo, é um trabalho de fortalecimento da fé, do vínculo com o Senhor. Hoje nós temos um diretor jovem, ele tem a idade do meu filho. Pastor, como é lindo, sabe? A gente acompanhar as mudanças. E eu estou muito, muito feliz pelo privilégio de estar nesse momento na Visão Mundial. Ela foi muito técnica e agora ela está, sabe, de oração. Eu me sinto dentro da igreja. Que bênção. Eu me sinto dentro da igreja. A senhora acredita que a igreja brasileira, num todo, assim, no sentido interdenominacional, ela está mais acordada para a realidade daquilo que se vive no contexto social de uma forma geral? Ou a igreja ainda é indiferente diante dos desafios sociais? Eu acho que ela está acordando, mas eu acredito que ela ainda não sabe como fazer. Algumas já são muito experientes, já tem uma caminhada, já está bem engajada, mas são poucas, muito poucas, né? Outras estão engatinhando, né? Fazendo sopão e aquele assistencialismo que é importante no início. Mas depois nós temos que fazer o homem ser homem, resgatar a identidade. E o evangelho faz isso, mas não só o evangelho, a gente tem que dar o pão primeiro e depois ensinar a pescar. Então,
essa é a parte que a igreja, ela, independente do que o que está acontecendo hoje, pastor, essa área política toda, a igreja ela não pode esquecer a sua missão. Ela, independente da eleição, ela tem que continuar, porque é um despertamento, não sabe, que existe hoje no Brasil. Eu acredito que o Brasil será celeiro. Amém. Né? Não só de missionários, mas celeiro de estratégias, de tecnologias. E em Isaías 61 fala do pobre, daquele que está prisioneiro, fala daquele que está bem sofrido, né? E que o Senhor, ele vem para libertar. O Espírito de Deus vem para libertar. Mas se o Senhor prestar atenção, ele diz assim, eles reconstruirão cidades, eles reconstruirão em cima de ruínas. Sim. Quer dizer, quem são eles? Aqueles que foram libertos, que foram cuidados, protegidos. São esses pobres. Porque quando eu trabalho com o pobre, com o negligenciado, aquele que está, digamos, fora do sistema, e ele volta, ele se fortalece, os focos de crack vão acabar, as crianças vão acabar, essas crianças que estão negligenciadas, que estão abusadas, elas serão curadas, resgatadas, eles se tornarão cidadãos, né? E pessoas que vão reconstruir essa cidade. Então, todo o status da cidade muda. É São eles que mudam a cidade. Pastor, é lindo, é muito lindo. Você vê uma criança que tinha o destino para ser um catador e depois ir para digamos assim, para um presídio ou para um cemitério, e de repente essa criança se torna um universitário, um profissional, casa e tem uma família, e você diz, está reconstruindo a minha cidade. Verdade. Não é? O trabalho da Visão Mundial também é de cunho profissionalizante também? Ele traz alguma ferramenta para profissionalizar as pessoas que são alcançadas nesse raio de atuação da Visão? Sim, antigamente ela usava, o portfólio dela era muito assim, de implantar metodologias de desenvolvimento, e ela mesma executava. Então, hoje ela tem um portfólio mais reduzido, porém as ferramentas estão lá. O que ela faz? Ela capacita as igrejas, né? Ela capacita, ela não vai profissionalizar, mas hoje nós temos um imenso universo que a gente pode se apropriar de ferramentas que possam nos ajudar. No Lixão eu usei muito o Senac e o Senai. Eu descobri esses caminhos, mas eu estava ali presente, pastor. O conteúdo bíblico tinha que ter, sabe? Eu tinha que fazer. O Senac vinha, era bom porque a gente evangelizava também os técnicos, sabe? Era muito bom, muito interessante. Mas a Visão Mundial, ela tem essa estrutura de dar o suporte, sabe? Ela tem projetos, sim. Ela trabalha muito com escolas. Os projetos das crianças hoje da Visão Mundial estão centralizados em Fortaleza, por enquanto. A ideia é expandir para outros estados. Mas nos estados a gente trabalha com capacitação de igrejas. Agora mesmo, esse ano, há poucos meses, nós fizemos a capacitação de 200 igrejas em Natal, de 300 aqui em João Pessoa, e aqui em Recife foram quase 400 igrejas. Eu não estou lembrado o número agora, que eu não tenho aqui perto de mim. Mas, pastor, a ferramenta é Igreja Segura para Crianças. É uma ferramenta onde a gente trabalha a questão da proteção dentro da igreja, e como a igreja pode se tornar uma igreja que muda o seu olhar para a criança. É um dia só de capacitação. Vamos fazer agora no Rio de Janeiro, né? Então, se alguém tem interesse, entre em contato com a Visão Mundial. Nós vamos fazer o Igreja Segura para Crianças no Rio de Janeiro. E depois queremos circular o Brasil. Amém.
essa ferramenta. Naquela forma evangeliquez de dizer, tá ligado. Querida, nós vamos ao intervalo agora, daqui a pouquinho nós vamos voltar ainda com mais bate-papo. Alegria em tê-la conosco, que instrução e informação. Os pastores aí ao redor do Brasil que estão conectados conosco, entre em contato com esse site, aprenda, absorva e convide para a sua igreja local também. 11h03, eu aqui com a pastora Cimeia, nós já voltamos já. E aí, me conta, o que o grupo pequeno e o apacentar representam para você? Fixação. Essa é a ideia para nós aqui do Brasil para Cristo em Montemor. Nós trabalhamos com a agenda Apacentai, através do Gêmeos, que é a reprodução que gera fixação. É isso que representa para nós. Uma igreja que no domingo recebe uma palavra do seu pastor, com liberdade para os estudos através da Bíblia Sagrada, reproduzindo um texto que depois vai ser fixado na semana através dos nossos encontros nos lares. Isso tem trazido maturidade espiritual e também a sensação do evangelismo, o desejo da multiplicação. Já a nossa agenda Apacentar é usada amplamente todas as manhãs na nossa igreja, quando nós fazemos o nosso devocional com um áudio da mensagem diária da nossa agenda Apacentai. Isso com certeza tem trazido crescimento espiritual, saciedade, ou seja, o sentimento de preenchimento das vidas que têm se expostos a esse processo tão maravilhoso. Então eu quero desafiá-los, quando do lançamento, agora no próximo dia 3 de dezembro de 2022, na nossa igreja, o Brasil para Cristo, Zona Norte, Mandaqui. Um tema poderoso para o nosso ano de 2023. Tamo junto, nós vamos continuar firmes e fortes. Apenas um testemunho rápido, mesmo em tempos de pandemia, através do WhatsApp, nós reproduzíamos todas as semanas na íntegra todo o processo do nosso encontro, com a participação ativa de todas as pessoas. Quando voltamos ao normal, não tivemos dificuldades na reintegração da igreja, que hoje, graças a Deus, cresce a cada dia, abençoada, sólida e muito feliz. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Beijo do Neizinho, aqui do Montemor. O lançamento da Agenda Apacentar 2023 irá acontecer dia 3 de dezembro e você não pode ficar fora disso. Adquira o seu voucher até dia 15 de novembro por apenas R$ 60. Você pode adquirir indo na livraria, através dos QR Codes nas pilastras ou pelo site www.obpcmandaqui.com.br. Apacentai 2023. Valores. Vocês já sabem da novidade? Está chegando a Apacentai Kids 2023! Será mesmo que eu preciso de uma Apacentai Kids? Claro que sim! Assim podemos ter tempo com Deus em família. Mas aonde eu vou usar o Apacentai Kids? Na minha casa, na minha escola bíblica e no meu Gêmeos. Mas será que é importante eu ter um? Toda nossa igreja estará na mesma visão, meditando e aprendendo na mesma palavra. E eu não posso ficar fora disso só porque eu sou criança. Ah, não esquece de passar na livraria. Apacentai Kids 2023. Valores! Agora na capital paulista são 11h07. Estamos sendo abençoados através dessa conversa preciosa com a pastora Cimeia. Eu quero convidar a você para conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Venha, nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui e estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo.
Pastora Simeia, a senhora já conhece a Casa de Oração para Todos os Povos, né, pastora? Sim, muito linda, pastor. E uma equipe, eu fiquei impactada com a equipe. Muito Glória feliz a Deus. de conhecer aí o pessoal, né? O presbítero Paulo e toda a equipe. O presbítero Paulo é muito querido, muito abençoado. Pastora, a senhora colocou uma frase assim no seu release que eu acho muito interessante e gostaria que a senhora falasse sobre ela. O governo na igreja, na sociedade. Qual a importância desta realidade? Pastor, a palavra de Deus, ela fala muito sobre governo. Nós temos um poder da influência, né? Nós somos a luz e o sal da terra. E onde o povo de Deus entra, ele sendo consciente do seu poder, do poder da palavra, do poder da presença, nós somos a arca de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo em qualquer lugar. É verdade. Então, as coisas, elas convergem para a gente. Por incrível que pareça, até as coisas ruins. Mas é como Jesus. Jesus andava, os apóstolos andavam e as pessoas perseguiam, as pessoas falavam, xingavam, mas ali são as feridas. Então, o governo que vem da igreja é esse governo que transforma. É o governo que ele traz o shalom para aquele lugar que está em desordem. Quando eu cheguei no lixão, eu ficava assim, eu não sabia o que fazer, eu não sou assistente social. E aí o Senhor disse, fale de mim. Eu comecei a falar, e as pessoas começaram a falar exatamente dos problemas delas. E quando vinham, por exemplo, quando chegou a prefeitura, porque houve um fato que eu mencionei na igreja e virou um furo jornalístico nacional. Se você procurar lá, eu estou falando para o internauta, né, no YouTube, sobre a Igreja do Lixão, quer dizer, Pastora Simeia e Água Viva, em Água Viva, Olinda, vão ver alguns vídeos. E tem um testemunho. E tudo mudou quando eu cheguei lá, que eu ouvi falar que as pessoas comiam do lixo e alguém comeu uma mama humana. E aí, quando isso aconteceu, eu levei para a igreja. Eu não fui no jornal, eu não fui queimar pneu, jogar, sabe? Eu fui para a igreja. E eu disse, olha, eu encontrei essa situação e a gente precisa fazer alguma coisa. Dentro da igreja, tinha jornalistas da Rede Globo. Elas comentaram no jornal no outro dia, olha o governo, né? Então, quando chegou na Rede Globo, a Rede Globo enviou o Globo para falar comigo. E o Globo veio o Clarim, o CNN. Então, esse tipo de governo é o governo que nós falamos, que nós precisamos estar em todos os níveis da sociedade, seja na educação, nas artes, na política, em todo lugar. Para quê? Para que a gente possa levar os valores, né? Que a nossa vida ela transmita as coisas que a gente traz de volta para a autoridade de Cristo. Não é? E isso foi o que aconteceu. Chegou o Unicef, chegou a prefeitura, chegou o governo federal, chegou tudo. Mas chegou por quê? Por constrangimento. E eu continuei dentro daquele processo. Eu não saí, não larguei tudo, não. Eu fiquei lá. Por quê? Porque se a gente não ficar, eles usam aquilo ali para corromper, para trazer mais recursos, E aí eu comecei a conversar com os catadores, formamos um jantar de catadores na quarta-feira à noite. Eu começava com estudo bíblico, então eu contextualizava o que era os valores bíblicos para o dia atual. E eles... eu aprendi muito ali. Eu fiz meu pós-graduação, meu doutorado. Glória a Deus. Ali. E foi porque nós fizemos o quê? Só trazer a Bíblia para a vida que nós vivemos hoje. Que bênção. E eles diziam, viu? Cada um que chegasse dissesse assim, mas isso aqui foi a prefeitura que trouxe, foi o governo federal, eles faziam, não. Quem trouxe foi o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não precisava falar nada, eles reconheciam. Eu acho lindo isso, né? Eu acredito que em cada camada social que Deus planta o sal e a luz no mundo, eu sempre aprendo que nós não somos um fim em nós mesmos, nós somos um meio para sempre cumprir um objetivo de Deus, o propósito eterno dele.
E louvo a Deus pela sua vida e pelo que a senhora tem compartilhado conosco nessa manhã. Eu gostaria que a senhora compartilhasse para a gente, no bloco anterior, a senhora falou que a sua vida é de milagres. É milagres, milagres e milagres. E eu acredito em milagres. Paula, você acredita em milagres? Léo, você acredita em milagres? Coisas inéditas, fora do comum, nunca vista, Deus é capaz de realizar e fazer. Gostaria que a senhora compartilhasse com a gente no decorrer desse seu ministério, seja plantando igreja, seja na questão de a assistência às crianças desnutridas, como a senhora mesmo mencionou anteriormente, ou no lixão, ou em qualquer outra situação de milagres que a senhora tenha vivido, que a senhora pode dizer, isso aqui impactou a minha vida. É bom, quando a gente, como se diz, decide crer em milagres, a gente decide crer no sobrenatural. Verdade. As coisas que elas não existem, mas que pela oração e pela fé nós trazemos à existência. Aleluia, verdade. Deus trabalha com... Deus, ele escolheu também trabalhar conosco. Nós precisamos... como se diz, concordar com aquilo que já foi concordado no céu. Então, é um processo. Eu estou há 44 anos casada, eu tenho 30 e poucos anos de ordenada pastora. Então, eu vi muita coisa nesse processo e vi na minha infância, desde a minha infância. Então, eu diria assim, eu vi milagres quando o médico, ele desenganou meu marido, uma doença fatal. A medula morreu, ele estava com septicemia, granulocitose, e os médicos disseram, não pode fazer nada. Naquela época não existia ainda um transplante de medula maduro. E Deus mudou a história, a medula Aleluia. voltou a funcionar, Glória ele a Deus. sobreviveu. Eu vi milagres quando Deus mandou que a gente viesse para Olinda e nós ficamos sem nada, porque a igreja mudou a estratégia e disse que nós tínhamos que nos sustentar, nós não tínhamos como sobreviver. E num dia, pastor, eu falo muito sobre isso, quem me conhece sabe que isso é uma chavezinha de abrir a porta para entender o sobrenatural. E eu cheguei no quintal da minha casa e minha casa estava cheia de girimum. Como a criança, meu filho era pequenininho e meu marido estava acidentado, eu não ia muito no quintal. Quando eu fui, já tinha os girimuns enormes, pastor. Eu comecei a dar girimum para todo mundo. E Deus é cômico, viu? Ele tem um senso de humor, porque eu detestava girimum. Oh, Deus, é tão bom. Eu gosto. Hoje eu amo girimum. Tinha que amar. Depois de comer tanto girimum, Deus mudou meus... Sabe, eu comi girimum o tempo todo, porque não tinha o que comer. E esse girimum me foi uma escola. E também o milagre de poder ver Deus dizendo que Ele quer mudar a história de uma cidade. Ele quer revelar coisas. E você olhar assim e faz, mas eu acho que se eu falar isso para um grupo de pastores, eles vão dizer que eu estou louca. Porque falar algo que Deus vai fazer... E aí Deus tinha falado na palavra, não é, que ele ia levar o profeta para a porta da cidade e quebrasse a botija, porque ele ia revelar o que estava acontecendo nos portões da cidade, que era os pais comendo a carne humana. E foi quando eu encontrei o lixão e realmente foi o que aconteceu. Então, Deus, ele quer nos conduzir pela nossa fé, de que Ele é real, de que Ele está no nosso ministério, que Ele tem o cuidado com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos... Então, é ser filho. Eu escutei uma palavra que eu achei tão linda, que o filho, ele não fica preocupado com o que ele vai comer. Ele está com fome, ele faz, pai, estou com fome, mãe, estou com fome. E o prato da comida está lá na mesa. Se a gente se preocupa, a gente não fica para o pai assim, o que a gente vai comer amanhã, o que a gente vai comer hoje, porque é problema do pai, não é nosso. Colocar na mesa é problema dos pais, né? É um problema que eles que se preocupam. Assim é o nosso dia a dia, né? Eu não posso me preocupar, porque se Deus me chamou, se eu estou num lugar que foi Deus que me colocou,
eu vou estar ali até quando ele quiser. Verdade. Ele vai dar os recursos. No lixão, nós não tínhamos captação de recursos. Deus mandava assim, do nada. Eu estava lá uma vez sem água, eu ia interromper as aulas, e eu sentei e comecei a orar, Senhor, o que eu vou fazer com essas crianças? 120 crianças, e eu não sei o que fazer, vou interromper as aulas. E entra no portão 3 carros grandes, bonitos, e saem do carro aquelas pessoas bonitas, e eles disseram, pastora, nós ajudávamos a um abrigo de idosos, e eu soube do seu trabalho. Nós somos da Associação de Ex-Alunos do Colégio São Luís, uma escola católica, bem tradicional aqui de Recife. Nós queremos saber o que a senhora precisa aqui para ajudar. Eu disse, água. Glória a Deus. Precisamos de água. Ele disse, vamos ver aqui um local, pastor. Eram juízes, advogados, médicos, ex-alunos desse colégio, com muito dinheiro. E eles disseram que, vamos ver, eles construíram, eu não peguei nenhum tostão, porque eles administraram tudo. 40 mil litros de água, a cisterna. E nós tínhamos água para a rua toda. Que bênção, glória a Deus. Deus cuida dos mínimos detalhes, né? Mínimos detalhes. Glória a Deus. Pastora, nós vamos colocar algumas imagens do material que a senhora nos mandou. E no momento que o presbítero Paulo for postando para os nossos internautas, a senhora pode ficar à vontade para comentar sobre, tá bom? Certo. Então nós vamos a eles. Presbítero, por favor. Amém. Então, essa é uma forma como a igreja ela começa a se envolver com a cidade, né? Servindo os mais necessitados. Aí foi uma imagem de quando nós chegamos no lixão, as pessoas, vocês veem que não tinham nenhuma administração, não tinha nada. As pessoas, eles só depositavam lixo e as pessoas iam lá catar e vender para qualquer um intermediário. E a igreja comprou uma prensa hidráulica. E aí a prefeitura foi obrigada a comprar o resto do material, esteira e todo o material que era necessário. Pode passar. Nós encontramos crianças dentro do lixo. Meu Deus. Né? E essas crianças também eram catadores. Tinha lá, nós temos o ECA, nós temos tudo aí, mas nós sabemos que se a sociedade civil não fiscalizar, não se participar, aqueles que estão no poder, no governo, os responsáveis, eles falam muito, mas precisamos exigir que aconteça. Precisamos participar. A igreja, ela tem essa responsabilidade diante de Deus. Verdade. Aí é uma criança que hoje é um adulto, né? Já é pai. Ele fabricava armas em casa. Isso é uma 12 de fabricação doméstica. Então a igreja, o meu esposo tem uma ONG que recebe essas crianças encaminhadas pelo Ministério Público, uma casa de acolhimento, e esse menino foi totalmente restaurado, sabe? Passou a tocar no louvor da igreja. Que bênção, glória a Deus. E aí é quando esses caminhões despejam, o risco de vida que essas pessoas passavam era muito grande. Nós precisamos estar presentes, porque eles não entendem, eles achavam que esse era o melhor lugar do mundo para eles. E à medida que a gente vai ensinando a palavra e vai trabalhando essa identidade, eles começam a entender que o sistema precisa servi-los. E aí a gente aprende a participar. Eles também aprendem a participar dos seus direitos, né? Pode passar, se tiver mais. Aí é uma cena que eu tirei não é do lixão, mas é de um lixão, não é? Isso é normal a gente encontrar na rua. Sabe que as crianças, essas crianças em situação de vulnerabilidade, elas estão invisíveis. Porque as pessoas que passam, elas passam muito ocupadas, preocupadas com o trabalho, com a sua rotina, e muitas dessas crianças estão nas ruas. Então, minha área de trabalho na Visão Mundial é mulheres de visão,
trabalho engajando as mulheres das igrejas na questão da criança em vulnerabilidade, e o texto nosso base é esse aí, Provérbios 31:8. Abra sua boca em favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Quando nós começamos a entender o nosso papel na sociedade, as pessoas começam a serem vistas. Nós enxergamos as pessoas de uma forma diferente. Sim. Pastora, a senhora coloca aqui algo no seu release, na apresentação, que isso mexe muito, e esta ainda é a realidade. Por exemplo, Deus expôs no Brasil que tem canibalismo. Mais de 500 lixões abertos, com pessoas morando e sem ser alimentado. A média de 4 adolescentes morriam por semana. Esse canibalismo, ele é real, ele é latente, ele é verídico ainda nos nossos dias? Pastor, naquela época, o canibalismo foi a manchete dos jornais internacionais. Existe canibalismo no Brasil, porque uma mulher comeu a mama humana. Porém, se você olhar, as pessoas estão catando no lixo. Elas estão comendo do lixo também. Ainda existe isso hoje. Então, a gente não sabe o que vão nos lixos, né? Naquela época, a situação do lixão de Olinda, a Unicef descobriu que no Brasil não eram 500 lixões, eram 5.000 lixões. Puxa. 5.000. Nas mesmas condições. Lixão aberto é um status de um lixão que não tem controle. O governo não está no controle daquele lixão. Ele não tem o destino administrado do material que nós dispensamos na nossa cozinha. Eles deixam lá e pronto. Então, ali vai de tudo, até mesmo restos cirúrgicos. Então, se ainda existe essa corrupção dentro dos hospitais, porque o valor do descarte do lixo orgânico, do lixo comum para o lixo hospitalar, que é um lixo contaminado, muitos colocavam dentro do próprio lixão, os dois. E aí, para o catador, ele não sabe a diferença. Depois que houve o escândalo, chegavam para mim, os catadores encontravam mão, pé, que foram amputados, né? E encontraram até aborto, crianças, né? Então, isso aí, a gente não tem que ter fiscalização. A sociedade civil tem um papel muito importante na exigir. Eu vejo hoje uma oportunidade muito grande. Toda essa discussão política, ela está trazendo muita coisa boa, né? Está nos acordando para algo que a gente antigamente deixava 100% na mão dos governantes. É verdade. Mas nós não podemos fazer isso mais. O governo que assumir tem que acompanhar. A igreja tem que se envolver. Igreja, ela é luz e sal em todos os lugares. Glória a Deus. Porque senão o mundo entra no caos. O equilíbrio da sociedade é a igreja. Pastora, se a senhora tivesse a oportunidade de estar reunida no lugar onde todo o corpo de Cristo, a igreja brasileira, estivesse, de uma forma interdenominacional, e a senhora fosse a preletora, a mensageira para a igreja brasileira, qual mensagem da parte de Deus a senhora teria para entregar à igreja brasileira? Pastor, eu creio que o texto que eu usaria é realmente Provérbios 31:8, né? A igreja hoje precisa erguer a voz por aqueles que não podem se defender e proteger todos os desamparados. Esse é criança, jovem, né? Nós temos aí uma sociedade cega. Os mais carentes são os mais manipulados, pastor. Eles não sabem os direitos que eles têm. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem todas as coisas que podem nos tornar pessoas inteiras, como se diz assim, plenas, né? Então, nós temos que usar a palavra de uma forma mais ampla, não somente salvar o espírito, mas transformar
a nossa vida aqui na Terra. Eu creio que, assim, é meu sonho que a Igreja do Brasil se torne uma igreja modelo para o mundo. E a gente sabe, né, que o mundo, a igreja está muito fraquinha. Então, se ela se torna uma igreja como aconteceu nos dias de John Wesley, de Charles Wesley, num avivamento na Inglaterra, né? Eu creio que nós temos tudo hoje para acontecer. Então, eu gostaria muito de ver a igreja, né, abraçando o Brasil, cuidando da sua terra, sabe? Eu acho que nós temos a responsabilidade de entregar a Deus um país transformado. E a minha mensagem seria essa, sabe? Muito bom, glória a Deus. Já são 11 horas e 28 minutos, estamos chegando ao final da nossa programação. Que manhã gostosa na sua presença. Mande meu abraço carinhoso para o pastor Ian, para os seus filhos. Agora, se eu não me engano, a senhora, um deles está vindo da Inglaterra para ter esse tempo, exatamente. Os seus netinhos também, seu ministério, sua igreja local. Louvamos a Deus pela sua vida, gratidão por aceitar passar esse tempo aqui na Manhã Manda Aqui. Quero deixar a senhora à vontade para suas considerações finais e também, se quiser, passar alguns endereços das redes sociais onde os nossos internautas possam encontrá-la também. Amém. Eu gostaria de convidar você a conhecer o programa, o site da Visão Mundial, principalmente no nosso mais novo modelo de apadrinhamento, né, de cuidar das crianças, que até então a Visão Mundial eram os padrinhos, era a Visão Mundial que escolhia as crianças. Agora não, são as crianças que escolhem você, que escolhem a mim como padrinhos. Isso traz abre uma porta de responsabilidade para elas, com a sua própria vida, também com aquele que apadrinha, sabe? E porque quando eu apadrinho, eu estou escolhendo aquela criança. Quando a criança me escolhe, ela me escolhe para conviver comigo, para orar por mim e eu por ela. Então, esse relacionamento é muito importante. E gostaria que você também fosse padrinho da Visão Mundial, né? De uma criança, que você fosse escolhido por ela. E basta você entrar lá e entrar no escolhido, onde você pode ser doador, como de uma criança, não é? Apadrinhar é R$60 por mês. Eu acho isso muito pouco, é mais barato que uma pizza, não é? Sim. Ou você pode fazer uma doação pontual, que seja uma doação só uma doação. E também visite o que fala sobre mulheres de visão. E aí você pode entrar em contato comigo, né, pelo meu Instagram, Cimeia Meldrum, ou então pelo meu WhatsApp, né? O meu número é 81-99780-8631. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sua agenda está aberta também para servir o corpo de Cristo com palestras, com informações? Minha agenda é aberta, não é? Eu não tenho secretária, sou eu mesma que faço. Então, é um privilégio servir, sabe, a igreja, porque essa é minha missão, né? Despertar a igreja, levar a palavra para que a gente possa ver a igreja na rua, para que a gente possa ver a igreja em todos os lugares da nossa nação. É aquela velha frase, né? Ser sal fora do saleiro. Exatamente, pastor. Muito bom, viu? Muito obrigado. Quero dizer que a nossa programação, bem como o nosso ministério local, estão à sua disposição, cada um dos nossos canais. Muito obrigado. Quero que a Ângela, dentro de uma oportunidade que a senhora tenha, agende novamente para a senhora de novo passar aqui na Manhã Manda Aqui e nos edificar. Tantas coisas ainda para perguntar, sei que teria muitas experiências e situações para nos pontuar, mas aprove Deus uma outra oportunidade para darmos a sequência no nosso bate-papo. Muito obrigado, viu? Obrigada, pastor. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe. Agora na capital paulista são 11 horas e 32 minutos. Paulo, como mexe com a gente, né, amigão? Puxa, temos tanto a fazer, tanta coisa a fazer. Que Deus nos capacite cada vez mais. Temos o Espírito Santo para isso, para
nos fortalecer e gerar forças e operar em nossa vida, porque o Espírito Santo é maravilhoso. Ele opera em nossa vida, dentro de nós, para realizar através de nós. E assim devemos assim fazer. Lembrando que hoje, a partir das 15 horas, você tem um encontro marcado com a Thalita Estevanato no programa Praise, às 15 horas aqui nas nossas redes sociais. É um tempo precioso, nós aprendemos e nos divertimos muito, sempre voltado para a área musical, para a área de adoração. Então, hoje, às 15 horas, com a Thalita Estevanato. Já às 20 horas é aquele tempo precioso onde somos edificados através da instrução e a maturidade cristã, da educação da Palavra de Deus, com o programa Conectados com a Palavra, também nas nossas redes sociais, a partir das 20 horas. Você sabe me dizer hoje se é o pastor Carlos Eduardo que continua? Eu estou um pouquinho perdido, né? Mas acho que é ele, né? Pastor Carlos Eduardo, ele que é um teólogo, pastor querido, auxiliar aqui da nossa igreja local também. Amanhã, presbítero Paulo, com quem eu vou conversar na Manhã Mandaqui. Amanhã é liderança frutífera. Amanhã é dia de conversar com o pastor Ricardo Andrade. É tempo precioso também, tão bom quanto foi hoje. Pela manhã, gostoso o assunto da pastora, bênção demais da conta. E, Léo, lembrando que agora nós temos casa em frente à praia de Olinda, lá para a gente visitar, para comer, como é que é o nome lá? Do cuscuz, né? Cuscuz, coisa boa. Você sabe o que é girimum? O que é? Isso. E o jabá? Jabá com girimum. Coisa boa. Amém. Quero mandar um abraço para Ângela Voltier, diretora. Venha trabalhar, a senhora está de folga, mas venha se voluntariar aqui. Está muito folgada, diretora. Será que ela foi para Jabotão? A Heloísa Sanches, o Vicente Antunes. Olha que